Olá, meus amores! E aí, como é que foi o feriado na segunda, né? Terça-feira a gente não tem aula, a gente só tá se vendo hoje, eu já estou com saudade. Quem assistiu a aula de matemática primeiro viu que a prof tá aqui na escola essa semana, né? Então a gente tô gravando as aulas aqui para vocês, estava com uma saudade imensa dessa sala, de entrar e ver ela, queria ver aquelas cadeiras ali todas ocupadas, né? Mas no momento a gente sabe que não tá podendo, mas que logo, se não esse ano, ano que vem a gente volta e vai estar todo mundo aqui na escola, né? Então, galera, então hoje é quarta-feira, a gente tem aula de matemática e geografia. Quero iniciar a aula de hoje com uma chamada, pode ser? Porque eu queria fazer a chamada e vocês me responderem aqui atrás de mim. Mas, né, então vocês me respondam daí, ok? Agatha, Arthur Lunardelli, Arthur Festival, Betina, Brian, Catarina, Gustavo, Heloísa, Isadora, João Pedro Ferrari, João Pedro Mendes, Júlia Cabral, Júlia Martins, Juliana, Laura, Lauren, Letícia Alves, Letícia Amaral, Lívia, Luca, Luísa Silva, Luísa Pereira, Manuela, Marcelo, Michel, Pedro Henrique, Rafaela e Vinícius. Todos aí? Todos comigo e eu tô aqui também, né? Galera, então nós, assim como na aula de matemática que a prof explicou para vocês, nós vamos dar uma adiantadinha na matéria, tá? Não vai ficar difícil, não vai ser difícil, mas nós precisamos correr um pouquinho mais com o conteúdo. Então, hoje a gente está finalizando, né? Finalizando não porque a gente vai aprender o resto da vida esse conteúdo mais do relevo, que a gente já viu na semana passada. Lá na página, vamos trabalhar hoje então da página 209 à página 212, ok? Depois de a gente ter visto toda aquela imagem, né, que a prof explicou certinho para vocês, o fundo do mar, as montanhas, planícies, o relevo, né? A gente vai responder as perguntas. O que afeta o relevo? O que vocês acham que afeta o relevo? Por que afeta o relevo? Quem sabe me dizer? Represente por meio de desenho, colagem ou escrita, como o intemperismo, os ventos, as águas correntes e o homem afetam o relevo. Vocês vão desenhar aí para mim, ok? Então, o que afeta o relevo? A prof já tinha dado a resposta na número 2, né? Já vamos fazendo e corrigindo. O intemperismo, o vento e as águas são agentes que contribuem para o processo de erosão e sedimentação que atuam na formação do relevo. Então, a partir do vento, das águas e o intemperismo, eles vão contribuindo, né, para esse relevo que vai afetando, acaba afetando o nosso relevo. Depois vocês vão desenhar ali, ou podem pegar um recorte de revista, alguma coisa assim, né? Se vocês não quiserem desenhar, como que ocorre, né, a ação do homem, da água, do vento, luz, só achei de um, tem problema? Não, pode ser só de um, ok? E daí lá na página 210 diz assim, como se forma o relevo terrestre? Pegue seu encarte de mapas, lembra daquele jogo de mapas que vocês têm em casa? Selecionem o mapa que está escrito assim, Brasil Físico, e respondem as perguntas a seguir. A prof não tem esse encarte aqui, então a prof não conseguiu botar no slide para vocês. Mas vocês peguem aquela apostila de mapas e selecionem o que está escrito assim, Brasil Físico. E aí a gente vai fazer essas perguntas agora, ok? O que está representado nessa legenda desse mapa do Brasil Físico? Que cor representa os planaltos? As maiores altitudes do relevo brasileiro são indicadas por qual cor? O que ela representa aí? O nosso litoral é formado também por uma planície. Que nome que ela recebe, essa planície que forma o nosso litoral? Agora, vocês vão pegar, né, essa folha e vão responder também. Que tipo de relevo o estado onde você mora apresenta? Procurem aí qual é o tipo de relevo que o nosso estado de Santa Catarina, né? Todos estão em Santa Catarina no momento, representa. Descreva os tipos de relevo registrado na questão anterior. Então, depois de vocês encontrarem nesse material, né, qual é o tipo de relevo do estado de Santa Catarina, descreva o tipo de relevo registrado que aparece aí. O que é esse relevo?
E a letra B diz assim: existe alguma serra no seu estado? Qual é o nome dela? Vou dar um tempinho para vocês responderem, para a gente já corrigir, ok? Vamos lá, vamos trabalhar. Ai, gente, que saudade de vocês. Vamos ver aqui. Então vamos lá, vamos corrigir? Como se forma então o relevo terrestre? O relevo terrestre é formado por rochas cristalinas, onde encontramos os minerais, e sedimentares, onde encontramos o carvão e o petróleo, né? Compostos por detritos de outras rochas e de matéria orgânica que foi se desgastando em contato com os ventos, as chuvas, as águas dos rios e mares. Então, depois de vocês pegarem o mapa lá do Brasil físico, né? O que estava representado na legenda? As altitudes de relevo, é o título, né? Que cor que representa os planaltos? Está representado aí pela cor marrom, né? As maiores altitudes do relevo brasileiro são indicadas por qual cor? Pela cor vermelha. E representa as maiores elevações, né? O nosso litoral é formado também por uma planície, o litoral do Brasil, né? Qual que é o nome dela? Planície costeira. Agora vocês tinham que descobrir de Santa Catarina. E como a prof gosta de vocês, a gente vai ver então, né? Vocês teriam que fazer aí o relevo de Santa Catarina, pesquisarem, né? Olharem aí no mapa. Mas como a prof não tem o mapa aqui, a prof quer que vocês façam. A gente vai corrigir mais ou menos e a gente vai conversar um pouquinho sobre na nossa aula ao vivo, pode ser sobre a página 211. Então, que tipos de relevo o estado de Santa Catarina, o estado onde você mora apresenta? Então, Santa Catarina apresenta 3 grandes unidades de relevo, né? A planície litorânea, planaltos e serras e o planalto ocidental. Ai, Lu, mas não tá isso que tá escrito aqui. Vocês me avisem, porque isso é o que a prof está falando hoje dos relevos, é o que está acontecendo hoje mesmo. Pode ser que a apostila esteja trazendo outros para nós. Aí a gente conversa um pouquinho na nossa aula ao vivo, ok? Mas os 3 principais, então, é a planície litorânea, os planaltos e serras e o planalto ocidental. Vocês vão descrever um pouquinho sobre cada um desses que vocês falaram, né? É só vocês pesquisarem nas páginas anteriores. E vocês conseguiram ver se existe alguma serra no estado? Sim, existe, né? Então, e lá na página 212, dizia assim: observe a imagem. A gente tem ali o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, lá no Rio de Janeiro. E ele traz também curvas de nível e perfil topográfico. Então a gente consegue perceber ali algumas coisas, né? O que está em vermelho é o Pão de Açúcar. Então, olha só como ele tem um nível topográfico bem maior, né? Ele chega um pouco mais de 400 metros de altitude. E o menor que a gente tem ali, vamos ver qual que é o menor, é ali o Morro da Urca, né? Que ele tem, ali no lado A, ele tem somente 200 metros de altitude, ele tem 0 metros de altitude, né? Ele está no nível do mar. E depois lá no B, ele chega até 1.600 metros. Então, galera, olhando para o mapa, qual destes 2 lugares, o Morro da Urca ou o Pão de Açúcar, você escalaria? Qual que vocês, na opinião de vocês, qual desses 2 lugares, o Morro da Urca ou o Pão de Açúcar, você gostaria de escalar? Aqui é uma resposta pessoal, né? Mas eu, Luana e a apostila, se fôssemos escolher, nós escalaríamos o Pão de Açúcar, porque ele representa uma altitude bem maior, né? E quem gosta de aventura escolheria o Pão de Açúcar. Quem não gosta de aventura, então escolheria o Morro da Urca, só que na verdade ele é praticamente ao nível do mar, né? Ele só tem ali cerca de 200 metros de altitude. Então vamos lá. Hoje nós temos também uma lição de casa,
Então, vamos fazer a lição de casa juntos, ok? Vamos abrir lá na página 259 da apostila. Pegaram aí? Observem as imagens e façam o que se pede. Na imagem 1, aparecem as Cataratas do Iguaçu, que fica no Paraná, aqui mesmo no Brasil, né? Quem é que já foi lá nas Cataratas do Iguaçu e viu aquele monte de água? É uma paisagem, assim, sem palavras, é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Achei maravilhoso, acho que alguns de vocês também já foram lá, né? Quem não foi, um dia marquem uma viagem e realmente conheçam as Cataratas do Iguaçu. É muito lindo. É indescritível uma paisagem que a gente vê quando a gente chega lá. E na número 2, aparece uma foto do Rio Amazonas, no Amazonas mesmo, também aqui no Brasil, né? Agora vamos lá. Letra A. Identifique os tipos de rio apresentados na foto. Na foto 1, o que aparece? E na foto 2? Escreva duas utilidades para o rio da imagem 2. O que a gente consegue fazer com o rio da imagem 2? Digam aí para mim, pelo menos duas. Explique a importância econômica do tipo do rio apresentado na imagem 1. Qual que é a importância econômica do tipo do rio? A gente sabe que ele é um lugar turístico, né? Então vamos lá? Além de ele ser um lugar turístico, né? Ele tem outras funcionalidades também na imagem 1. Então vamos lá para a nossa correção? Então, de acordo com o que a gente já estudou, a gente percebeu, né, que a imagem 1 trata-se de um rio de planalto e a imagem 2, um rio de planície. Na imagem 2, né, com o rio da imagem 2 lá no Amazonas, ele pode servir para várias coisas, dentre os quais o transporte e a pesca, né? Tem pessoas que sobrevivem da pesca do rio Amazonas. E na letra C, além, né, do ponto turístico economicamente, a gente também tem a construção das usinas elétricas, né? Porque com a água eles produzem energia com a força da água, né? Inclusive, principalmente lá nas Cataratas do Iguaçu. Galera, então, ó, um beijo grande para vocês. A nossa aula de geografia foi um pouco mais tranquila, né? Mas a aula de matemática tá bem pesadinha essa semana. Mas tenho certeza que vocês vão dar conta. Novamente, a prof tá falando com vocês. Se preciso for, perguntem mesmo, porque a prof acha que vocês estão compreendendo, né? Se precisa voltar às vezes na aula anterior para lembrar da explicação, a prof sempre explica e na outra aula passa a atividade. Mas agora eu vou tentar explicar e passar a atividade junto para não ficar muito vago, né? Porque a gente acaba esquecendo mesmo. Mas quem precisar pode voltar na nossa aula anterior que está lá. Então, ó, um beijo grande para vocês e até amanhã com a nossa aulinha de matemática. Ou para quem não viu aula de matemática ainda, né, a gente tem aula de matemática.